Meus seguidores ligados no nosso canal do Instagram, começa agora mais um Pra Não Bugar. O meu lugar essa noite está mara. Primeiramente, o nosso papo começa com uma conversa online, começando já com Sydney, na Austrália. Gente, nós estamos muito chiques. Com a sabe tudo dos assuntos espirituais, Elizabeth McKenna, que vai falar com a comunidade espírita da Austrália, participar de um ciclo de palestras sobre o espiritismo. Poderosa ela. Ela vai tirar nossas dúvidas sobre o tema vícios e espiritualidade. Difícil, né? Mas vai ser show. Em seguida, ao vivo comigo, vamos bater um papo com uma experiência. Tem uma experiência nisso? Leon Frederick, que vai tratar de um assunto da hora, que é a tolerância. Vai ser top. Isso tudo você já sabe, mas você vai ver que tem que deixar tudo bem claro, para ninguém bugar. Bugar é como diria, tipo assim, não dá certo, dá um erro. É isso aí nessa vibe, tá ligado? E assim ninguém vai, é isso que ninguém quer por aqui. Então começa mais um Pra Não Bugar. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso programa de hoje. Quero dizer que tem um excelente, viu, gente? Nossa querida Elizabeth está muito longe. Aí ela vai para a aprendizagem, a gente pergunta, tira o cochilo, ela responde, e é assim que vai funcionar essa primeira parte do programa de hoje. É assim, vai dar tudo certo. Eu quero saber se já estamos conectados diretamente com o Sydney na Austrália. Estamos! Ai, sim. Olha aí, amiga. Ai, como é que tá por aí da eleição? Tão maravilhoso, todo mundo longe da corrupção, né? Lava Jato. Como é que tá aí, tu? Já viu Canguru? Ai, que top! É o que a pressão? Ai, tá me dizendo. Sim, eu tô bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui no seu canal, Pra Não Bugar. É um prazer estar aqui no Não Bugar. E eu ainda não vi cangurus, infelizmente, mas eu pretendo ver, se Deus quiser, claro. Já que você falou de Deus, vamos falar sério agora. Amiga, como estudiosa das coisas lá do Espírito, que eu sei que você queria que você tirasse algumas dúvidas dos nossos seguidores, que são ligados no Pra Não Bugar. O tema, você sabe, é sobre vícios e eles são ávidos. Ai, eu adoro essa palavra. Por esclarecimentos. A Clara Teixeira de Entre Rios, na Bahia, por exemplo, está perguntando se o jovem espírita que usa drogas tem maior responsabilidade que o jovem que não é espírita. Com você, Beth. Antes de tudo, Clara, a gente precisa entender que a responsabilidade é assumir as consequências dos nossos atos. Então, se eu tenho mais informações, mais conhecimento sobre a realidade espírita, sobre quais são os propósitos da vida, logo eu vou ter mais responsabilidades. Mas não é sempre assim. Não é em todos os casos que só saber sobre o espiritismo, sobre o que a gente vem fazer nessa encarnação, basta. Como o filósofo e escritor Milton Menezes diria, não com essas palavras, é que muitas das coisas, muitos dos vícios que a gente teve no passado, eles não vão sumir de uma hora para outra, eles vão continuar registrados lá. E nessa encarnação, eles podem se desencadear sem querer, mesmo a gente saber as consequências. Uau! Isso quer dizer que quem mais conhece é mais responsável, né? Que você preferia errar, tchauzinho, bebê, bonito. Enfim, agora o David Luiz das Almas está curioso para saber como fica o perispírito de um usuário de drogas. Betty, é com você mais uma vez. Então, Davi, o perispírito ele vai servir como elo da matéria com
espírito. Então, as intenções do espírito vão passar para a matéria, né? Vão ser realizadas na matéria a partir do perispírito. E as coisas que vão acontecer, né? As consequências dessas intenções que vão refletir no corpo também vão ser passadas pelo perispírito até o espírito. Então, o usuário de drogas, ele vai envolver, né, com as drogas que ele usa, ele vai envolver seu perispírito de muitas vibrações ruins, causando inclusive defeitos na fisiologia e no psicológico dele também. Um dos mais afetados na parte do corpo vai ser as percepções daquele usuário. Ele vai começar a ter percepções diferentes, às vezes até percepções sobre o mundo espiritual, como entrar em contato com inimigos de vidas passadas, além de grande carga emocional que ele também vai receber a partir disso. Ai, credos! Liga aí, gente, Senhora de Deus não, hashtag ProEd. Quem entendeu, entendeu. ProEd é o programa, ProEd é a solução. O Natson também nos exames está perguntando aqui qual é o efeito espiritual de uma droga. Betty, você já sabe, né? Então, essa situação, ela vai comprometer o perispírito com energias ruins, que podem ter impacto negativo em seu futuro, além de também ter a questão de que o usuário de drogas ele vai ficar mais intensamente apegado à matéria e vai acabar se afastando dos valores espirituais e morais. Elizabeth, o Arthur está perguntando aqui como fica o espírito. Não, como o espiritismo pode nos ajudar na superação de uma dependência química. Ui. Então, primeiramente, o espiritismo ele ajuda a entender melhor a natureza humana, o nosso corpo, fazendo com que a pessoa ela tenha mais consciência sobre as responsabilidades que ela tem com o seu corpo, que ela tem o livre-arbítrio, né, que é a possibilidade de escolher, e o quão mal as drogas fazem para o perispírito, para o espírito e também para o corpo. Então, para repor isso, a gente tem no Centro Espírita mesmo a fluidoterapia, que ajuda a harmonizar as energias daquela pessoa. Por fim, a Silvana de Lavras, Minas Gerais, está perguntando qual a atitude mais adequada dos pais em relação à prevenção do uso de drogas. Então, primeiro, os pais têm que observar bastante dentro do lar o comportamento de seus filhos, já que nenhuma família é 100%, tem 100% de chance de não ter esse risco em casa. É sempre bom olhar e também ter esse diálogo constantemente com os seus filhos, pois a internet, apesar de ser boa para várias coisas, não substitui o diálogo de amor e carinho que os pais têm com os filhos. Mas, caso isso aconteça, caso esse problema se instale dentro da família, é necessário que eles procurem ajuda de profissionais, tanto no lado material quanto no lado espiritual. Ai, muito top essa parte de internet não substituída pelo diálogo com amor, é verdade. Lacrou, Betty. Thanks, linda. Muito obrigada por participar do programa de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por esse convite, foi uma honra estar aqui e ensinar vocês. E também eu adoro esse canal, adoro o Pranambugar, com essa apresentadora linda, maravilhosa, minha amiga. Desejo muito bem a ela e muito bem a todos vocês. Amo vocês. Muito obrigada. Meus barulhinhos, meus cerimônias, vamos para um rápido intervalo no próximo bloco. Nosso papo é sobre tolerância. Não vou ver não que eu já estou voltando.
Muito boa noite a todos e a todas. É uma satisfação impressionante estar aqui nesse momento, nesse programa que traz tanta coisa boa, né? E tão bom ver essa juventude assim, com tanto esclarecimento, tantas coisas. Muito boa noite e muito obrigado, Verônica. Aí eu que estou agradecida, né? Fofa, gente, amei. Fica à vontade. Você viu aqui naquela época que as pessoas sempre preferiam o de neto com a Camila? Produção, vai dormir. É Camila. Como assim? Troca. Espera. O diretor vai aumentar o salário? Não? Tá, enfim. As perguntas eu já vou fazer. Que estressado você, viu? Então, Leon, nossa conversa aqui sobre tolerância e o Guilherme, nós vamos estar. Nossa, o Zé está bombando, gente, misericórdia. Na participação do programa de hoje. Uau! Está perguntando qual deve ser o comportamento de um jovem espírita diante da violência nos lares, nas ruas, na mídia e no autoritarismo político. Hashtag 17 não. Muito bem, essa é uma pergunta muito importante e hoje em dia, cada vez mais, precisamos estar atentos em todas as idades e é para todas as idades que precisamos pensar sobre aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos buscando. É necessário pensar que a única maneira de combater a violência é não alimentá-la. E somente a gente não alimenta a violência a partir dos argumentos. Então, para isso, precisamos ampliar os argumentos, ter cada vez mais argumentos. Não se tem argumentos se não se tem preparo. Então, o estudo é fundamental, Verônica, e todos nós, sem o estudo, a gente acaba não tendo um discurso mais contundente, e aí, muitas vezes, a gente acaba entrando na mesma sintonia negativa da violência, e não é esse o caminho. Por isso, os aconselhamentos que a gente encontra, por exemplo, na obra de Allan Kardec, na obra de Chico Xavier, nos auxiliam muito, nos auxiliam bastante a conseguirmos um melhor resultado em termos de conhecimento, saber melhor para onde ir e aí saber também não entrar nessa negatividade que acontece toda vez que a gente fica numa situação de embate com a violência. Leon, isso é muito bom, mas tipo assim, hoje em dia esse negócio de ler, estudar, não é da hora. Tanto é que a gente chegando atrasado no Enem e fazendo menos um portão, enfim, tadinhos. E aí, o que a gente faz? Olha, a juventude tem encontrado na internet muitas coisas, mas é preciso saber separar o joio do trigo. Existem coisas boas e existem coisas que não são boas. Temos que saber usar o livre-arbítrio da decisão. Para isso também, o aconselhamento dos mais velhos, dos mais experientes, é sempre muito importante. Além de uma boa leitura, e quem ainda não tem o hábito de ler, que comece, não existe idade para começar. Importante é não abrir mão de se instruir, porque é através da instrução que saberemos sim melhor lidar com essas situações de potencial conflito. Ouviram, seguidores, que ainda não começou o hábito de ler, comece logo, senão vai ficar bugada. Eu também pensei que gosta da plateia, não é filmando. 2 beijos, amo vocês. Leão, a Rosana de Salvador está querendo saber qual a contribuição dos pais e dos educadores para a formação cidadã pacificada. Ai, Salvador, amo. A pergunta da Rosana é maravilhosa, porque nessa situação hoje em dia, cada vez mais existem dúvidas de como os pais se colocam diante das situações de cada vez mais possibilidade de conflito. E aí, o que a gente pode dizer para a Rosana, Verônica, é que o mais importante de tudo é o exemplo. Sempre, através do exemplo, nós conseguimos fazer aquilo, mostrar o caminho correto a ser seguido. Não adianta nada um pai ficar constantemente falando para o seu filho:
Não bata no seu irmão, não seja violento com seu irmão. Se ele desrespeita a esposa, agride outro no trânsito, e essa criança percebe tudo, vê tudo isso. Não é o que dizemos que faz a diferença, é o que fazemos. E aí é extremamente importante essa ação do exemplo, pois ele sim é capaz de ser a verdadeira pedagogia transformadora. E a gente sabe com quem a gente aprendeu tudo isso, né, Verônica? Não tem como não pensarmos e dizermos que Jesus foi o grande ensinador, porque foi através do exemplo que nos mostrou muito do caminho a ser seguido. Peguei referência. Léo muito Mara. Agora a pergunta vem do Marcos de Campina Grande, na Paraíba. Na Paraíba também. Gente, esse Nordeste hoje tá bombando aqui. Amo. Ele pergunta como o jovem espírita deve se comportar diante das desigualdades sociais. O que precisa sempre o jovem pensar é a necessidade de não ficar parado. Toda necessidade que se coloca hoje em dia é da ação. É muito importante a ação. Então, falei anteriormente como é essencial o estudo, a buscar a instrução, o aprofundamento, não apenas para as questões da vida material, mas também da vida espiritual. Só que para muito além disso, é muito importante, Verônica, que o jovem também comece a agir. Um lugar que ele pode agir, ele pode atuar, é na casa espírita, é no trabalho voluntário, é também auxiliando em trabalhos voluntários de organizações não governamentais. Por intermédio da ação, o jovem vai se preparando cada vez mais para lidar com toda uma vida cheia de ameaças, de conflitos e de dificuldades. É através da ação que o aprendizado se processa e esse jovem vai adquirindo e aprofundando sua capacidade de lidar com os desafios desse mundo. Sempre agir é o mais importante. Agora, a nossa última pergunta é da Evanise, trabalhadora da Associação Espírita ou Break da Fraternidade, que pergunta como ser tolerante no mundo cada vez mais repleto de tolerância. Essa é rápida, né? É o grande desafio do momento, é o desafio que todos nós vivenciamos, como ser mais tolerante. E não tem outra maneira senão cultivar o diálogo, a nossa capacidade de lidarmos uns com os outros, de dialogarmos uns com os outros. Não tem como ser mais tolerante a partir do momento que eu não acredito e não estou aberto a refletir que o outro que pode pensar diferente de mim também tem valor. Porque se eu ficar de forma egoística, achando, Verônica, que somente a minha opinião é a correta, eu vou ter tendência a recriminar e a discriminar qualquer outra opinião, o que é extremamente nocivo e prejudicial e aumenta essa questão de intolerância que estamos vivenciando. Então, todo o caminho foi dito, precisa ter instrução, precisa haver estudo, precisa ter preparo, precisa ter ação, precisamos agir mais, não apenas aprender e guardarmos para nós mesmos, temos que aproveitar a oportunidade desse processo encarnatório e como esse processo encarnatório pode significar um grande aprendizado para todos nós. E para além disso, é importante estar aberto a dialogar, a refletir com o outro, a ter condição de entender. Isso sim, minimiza o potencial de intolerância que temos no mundo e pode levar a construirmos uma sociedade mais saudável. Ouviu, diretor? Obrigada, né, Ana? Enfim, antes da gente encerrar esse programa de hoje, estamos chegando ao fim. Leon, pode indicar alguns filmes, algumas séries espíritas por pouquinho, porque, né, estamos precisando conhecer mais produções. Posso, na verdade, acredito que o seu
para os jovens de todas as idades. Um ponto fundamental, um filme fundamental que traz que dá uma condição de reflexão muito interessante é Nosso Lar. Porque muitas vezes as imagens, elas acabam trazendo uma sensibilização muito boa, e isso numa linguagem para a juventude passa a ser bastante interessante. Em termos de leitura, são muitas as leituras, mas é preciso que todos aqueles que queiram se aprofundar e queiram entender a vida espiritual não abram mão de conhecer a obra kardeciana. Ela é essencial. Então, pode-se começar com o Evangelho no Lar, cuja propaganda muito bem conduzida por você nos mostra que é os ensinamentos essenciais e fundamentais que temos que ter. Depois dele, as outras obras também podem ser constantemente fonte de inspiração e de transformação, de autotransformação para todos nós. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje. Falando em produções, em breve eu fico nos cinemas. Eu que agradeço, obrigado a você. Muito bem, é muito bom, né, gente? Chamei mais vezes, em vez daquele chato da vez, nada contra, enfim. E falando em outras produções, também tem um livro em breve nas bancas e livrarias mais próximas de vocês. Merchandising vários para proteger. Bom, meninas de Vitória, chegamos ao fim do nosso programa para não bugar de hoje. Agradeço a vocês pela participação, principalmente nessas aulas, né, que estavam bombando hoje. Opa! E aos meus senhores, amo vocês do nosso canal. Por hoje ficamos por aqui. E vejo você em breve, mas para não bugar. Toda quarta-feira, às vezes, rosa. Thanks for watching. Beijo.